Depois da semana em que vocês tiveram a ocasião de assistir a discussão sobre a bioeconomia e oportunidades nos pequenos negócios, vamos fazer o encerramento dessa discussão, repassando aqui algumas perguntas, alguns pontos que foram levantados pelas pessoas que assistiram o vídeo, né? Eu selecionei aqui alguns pontos que foram levantados e vou discuti-los reunindo, já que há alguns pontos em comum entre as diversas observações que foram feitas, né? Eu tenho aqui referências feitas pelo Pedro Santos, pela Miriam Ferraz, pela Débora Moretti, mais alguns outros. E eu acho que, de uma maneira geral, uma coisa que foi bastante comentada nas diversas intervenções, nas diversas perguntas que foram feitas por eles, diversos comentários, começava pela própria delimitação do conceito. Acho natural isso, o conceito de bioeconomia, como frequentemente acontece com conceitos que começam a ter uma grande circulação, a serem utilizados largamente, né? Ele nem sempre é muito preciso, ele não tem uma definição muito clara, né? Uma discussão são a referência a conceitos como economia ambiental, economia ecológica, né? Na minha percepção, a diferença ela ocorre um pouco porque essa discussão de economia ambiental, economia ecológica, é certamente mais antiga do que a visão de bioeconomia, no sentido que eu apresentei, que eu discuti, que tem sido desenvolvido ultimamente, que seria bem mais recente, né? A economia ambiental, a economia ecológica, não vou entrar na diferença entre as duas, ela é uma coisa lá dos anos 70 e ela tem uma preocupação importante de incorporar as questões do meio ambiente, as questões ambientais no aparato de análise da economia, né? E aí o termo que surgiu na época em inglês, que acho que isso ajuda talvez a fazer a diferença com a bioeconomia, era o bioeconomics. Quer dizer, então era uma ciência da economia incorporando a dimensão do ambiente, a dimensão, digamos, bio. Na visão recente, né, esse conceito que passa a se chamar em inglês bioeconomy, ele é denominado bioeconomy sem descartar o bioeconomics, né? Ele é um conceito que se torna mais amplo e coloca na agenda a própria utilização, a dimensão tecnológica, a dimensão científica da utilização dos recursos biológicos renováveis, recursos renováveis em geral, em particular para a bioeconomia, os biológicos, que passam a ser centrais no processo. Então ele é mais multidisciplinar, é mais amplo, é mais próximo de discussões da indústria. Claro que ele incorpora todo o conhecimento que veio antes, mas ele teria, na minha visão, essa diferença, né? Ainda na questão conceitual, houve um comentário, acho que foi da Miriam, que qual é a diferença de biotecnologia e bioeconomia. Eu acho que o comentário anterior já começa a responder isso, né? A biotecnologia é importante, ela é chave na bioeconomia, porque avanços recentes da biotecnologia, chamada biologia sintética, permitem novas rotas, novas estratégias de exploração dos recursos renováveis, biológicos renováveis. Mas a biotecnologia é apenas um recurso tecnológico. Muitas iniciativas em bioeconomia não vão necessariamente passar pela biotecnologia, vão usar tecnologias de química, tecnologias termoquímica, rotas químicas, etc., até relativamente convencionais e que se colocam como oportunidades aí dentro, né? E algumas, por isso, né, a biotecnologia ela é um fator que permite deslanchar a bioeconomia, a biotecnologia avançada, a biologia sintética, como eu estava dizendo, mas ela não é igual a. Algumas definições iniciais até tinham um pouco essa perspectiva. Ainda nessa ideia da delimitação, né, uma questão sempre que aparece é por que a definição que eu coloquei excluiu a área de saúde, né? Evidentemente que a área de saúde é muito rica no uso e até mais desenvolvida, talvez, do que a biotecnologia industrial, seja a biotecnologia de uso médico, né? Bastante conhecida com os produtos biológicos, as vacinas, né? A exclusão é meramente uma questão operacional, né? Se nós formos entender a bioeconomia de uma maneira
muito ampla, nós teremos uma dificuldade de análise, uma dificuldade de compreender os negócios, uma dificuldade de entender que políticas e estratégias seriam desenvolvidas. Como a área de saúde tem suas particularidades em relação às demais áreas industriais, né? Ela tem um amadurecimento, inclusive, que a bioeconomia fora da área da saúde não tem. Ela tem uma maneira de financiar, de vender de colocar os seus produtos no mercado, de dar acesso a esses produtos bastante particular, né? Tem sido interessante, tem sido adotado pela maioria dos relatórios, dos estudos e mesmo das estratégias dos países, Estados Unidos, Europa e diversos outros, né? Tem sido adotada essa ideia de uma definição mais operacional e que considera a área de saúde uma área chave, mas uma área que tem suas peculiaridades, portanto, um pouco à parte, né? Avançando na questão da área de atuação, né, o que foi bastante comum nos comentários feitos pelo Pedro, pela Miriam, né, e pela Débora também, foi a questão da relação com os organismos de apoio, né? E principalmente, em primeiro lugar, a relação da bioeconomia com a agricultura familiar, a agricultura orgânica. Evidente que esse é um segmento importante, evidente que esse é um segmento que tem crescido, que contribui para a saúde, para a melhora da oferta de alimentos, né? Mas é importante entender que a bioeconomia é muito mais larga do que a agricultura familiar, do que a produção orgânica, né? A bioeconomia, no sentido que eu coloquei, no sentido que temos tentado desenvolver, né, ela é muito próxima, né? Eu chamei a atenção disso no primeiro vídeo, ela é muito próxima da ideia de oportunidade de inovação, né? Então, a exploração da agricultura familiar, a exploração da agricultura orgânica, ela é importante, né, nos casos em que ela, para a bioeconomia, nos casos em que ela representa essa dimensão, essa oportunidade de inovação. Muitas vezes, a importância dela é para uma melhor qualidade do fornecimento de alimentos, para melhor bem-estar, saúde, etc. Mas, em muitos casos, pode ser que a oportunidade de inovação seja baixa. Então, ela não é que ela se afaste, mas ela perde peso em relação à bioeconomia. Aí o Pedro menciona, por exemplo, a questão dos sistemas agroflorestais, em que ele menciona que tem tido dificuldades de se estabelecerem, né? Quais seriam os desafios. Eu confesso, Pedro, que eu não conheço esse sistema, esse processo a fundo, né? Mas quando você menciona as dificuldades de serem validados no mercado, eu fico achando que naquele esquema analítico que eu comentei, que eu ilustrei no primeiro vídeo, talvez a questão esteja, entre outras partes, na questão de encontrar um modelo de negócio, encontrar uma forma de se estruturar, uma forma de propor o valor que o sistema está apresentando para a população, para o mercado, né? Uma questão, finalmente, para a gente caminhar para o fecho, para a conclusão, que a Débora coloca, bastante diferente das discussões que surgiram em geral, é que o papel a Embrapa teria. E a Débora pensa muito que papel um organismo forte, estruturado, poderia ter na motivação dos pequenos negócios em bioeconomia. Eu não tinha pensado na questão, não sei se o Sebrae já pensou nessa questão. É interessante que a Embrapa detém um nível de conhecimento, tanto na Embrapa em geral e em particular recentemente do ponto de vista industrial, na Embrapa Agroenergia, né, que pode ser uma fonte interessante, né? Caberia talvez ao Sebrae, né, imaginar em que medida essa articulação poderia alavancar uma boa parte dos negócios em bioeconomia. Acho que fica até como uma reflexão para o próprio Sebrae. Eu acho que, concluindo a nossa conversa da semana, eu agradeço ao Sebrae a oportunidade, né? Agradeço às pessoas que colocaram seus comentários, fico à disposição deles para continuarmos a conversar, continuar a debater, né? Eu queria concluir dizendo duas coisas. Uma, a Miriam perguntou como é que eu me informo nisso, como é que nós acompanhamos a questão, né? Olha, Miriam, tem alguns sites que a gente gosta muito de seguir. O Biofuels Digest me parece o mais interessante, o mais dinâmico. Tem blogs, como o Green Chemicals Blog, né?
As agências internacionais fazem relatórios muito interessantes, Departamento de Energia americano, Departamento de Agricultura americano, Comunidade Europeia, tem relatórios muito interessantes que passeiam por diversos setores, que mostram políticas e oportunidades, né? São fontes interessantes. Particularmente, nós temos o nosso blog no Infopetro, né? Onde eu e os meus colegas escrevemos bastante sobre esse processo, né? É uma maneira também de nós termos o diálogo e fica à disposição de vocês. Eu acho que o importante, concluindo, né? E até procurando expandir o conceito, né? As perguntas me deixaram a questão muito colocada na questão da agricultura familiar, da produção orgânica, que é relevante, mas a bioeconomia, como o Sebrae, inclusive, tem tentado trabalhar, e eu acho que numa linha correta, ela é muito ampla, né? Ela tem que ser pensada como oportunidades de inovação, né? Envolvendo desde a própria produção do recurso, né? A produção da matéria-prima, né? Dentro das tecnologias de transformação em alimentos, em bebidas, em cosméticos, né? em energia, né? Até diversos mercados finais, né? A construção. O que é importante é ampliar essas oportunidades e entender que a síntese dessas oportunidades, o centro dessas oportunidades é a dimensão de inovação. Inovação na fonte de matéria-prima, inovação na maneira de transformá-la, inovação na maneira no produto que é oferecido e, nunca esquecendo que é uma dimensão chave, inovação no modelo de negócio em que isso é oferecido, né? A bioeconomia é isso, né? É uma articulação de inovações segundo essas dimensões. Muito obrigado pela atenção de vocês.